Hoje vamos falar sobre o livro do David Goggins, Nada Pode Me Ferir, mas eu vou fazer uma alteração no vídeo hoje. Hoje eu vou me limitar a 5 pontos sobre o que eu aprendi nesse livro aqui. A gente já conversou sobre o segundo livro do David em outro vídeo, mas hoje eu vou especificamente falar só sobre esse aqui, ok? Então, 5 pontos do que eu aprendi com esse livro aqui do David. Em primeiro lugar, ele fala muito sobre como foi a infância dele. Então ele vai chegar aqui na história sempre embasando o que aconteceu quando ele era criança. E nesse aqui ele vai frisar mais sobre o lado da mãe. Já comentei com vocês no outro livro que ele fala mais sobre o pai. Nesse aqui ele fala mais sobre como foi com a mãe. Então ele conta uma história, a história dele de infância, né? Uma criança negra nos Estados Unidos, muita dificuldade, o pai batia na mãe, o pai batia muito nele, no irmão, muito mesmo. Então assim, e ele via a cena da mãe apanhando, tudo isso muito traumático, né? Muito forte para uma criança, se eu não me engano, 8 anos mais ou menos. E ele conta como que era a situação de eles tinham uma pista de patins e como que era o negócio da família e como foi ali a separação, né? Tudo muito forte. Ele comenta muito que ele era uma criança muito difícil, assim, por conta de tudo isso, muitos problemas na escola, né? Dificuldade de aprender, não sabia ler direito, então tudo isso fazia muitos traumas numa cabeça, ainda mais uma criança, né, com um histórico traumático tão grande. O mais incrível desse livro é que ele sempre vai trazer assim no final dos capítulos um desafio para você fazer, uma atividade para você refletir sobre a sua própria vida. Então esse assim é o gostosinho desse livro. Então você lê o capítulo, você viu a história dele e daí no final do capítulo ele vai te dar uma liçãozinha de casa. E a primeira lição de casa dele é sobre você pegar os bullying, as frases que machucaram, que ficaram na sua cabeça, que todo esse ódio e fazer um diário. Porque o Goggins, ele traz um pensamento muito forte de que toda a nossa raiva, ela transforma para o sucesso. Então a gente consegue usar todas essas frases, todos esses pensamentos, todo esse bullying, todas essas chacotas, você não vai conseguir, toda essa história, ele vai dizer que você pode pegar tudo isso e transformar em combustível para o seu sucesso. Essa é a filosofia do Goggins. Tá? E em segundo ponto, ele vai trazer forte a ideia do espelho sujo, o tal do espelho sujo. O que é o espelho sujo? Você pegou, fez o diário de todas as falas, das dificuldades ali, da briga que tinha, né, interna, mentalmente sua, com tudo que aconteceu com você, você começa a jogar tudo isso na sua cara. Você vai lá no espelho do seu quarto e joga tudo na sua cara. Todas as frases que você sabe que uma pessoa quer dizer para você mesmo vai dizer para você. Essa é a atividade que ele passa aqui no livro para você fazer. E, cara, muito doído isso. Muito doído. E ele mostra como essas atividades, na história dele mesmo, ajudou ele a virar quem foi. Aqui no meu terceiro ponto que eu aprendi nesse livro, que ele mais retrata nesse livro é a entrada dele no Navy SEALs. Como foi o processo de entrar no Navy SEALs. Quando ele sai da casa do pai dele, ele vai morar com o vô, né, com 8 anos ali com a mãe. Então assim, e o vô já era militar. Então assim, já vem essa linha de pensamento militar, exército, né, disciplina e tal. Ele participou de escoteiro, ele foi do exército e tudo mais, mas aí ele quis entrar no Navy SEALs. Então ele se encontra lá em média com 23 anos, pesando 135 quilos. Aí, assim, o mais incrível é que o livro inteiro tem todas as fotos retratando, então você consegue ver quando ele saiu ali do exército, quando ele pensou em se inscrever para o Navy SEALs. Então aí mostra todo o processo, porque com 135 quilos, assim, ele estava sobrepeso. Tem uma frase ali no livro que ele comenta muito forte, que a toalha mal cobria o traseiro gordo. Então assim, imagina o tamanho do cara. Daí ele se inscreve para virar o Navy SEALs, para entrar na prova. Só que para entrar na prova, ele tinha que perder em 3 meses quase 50 quilos, 48 quilos. Então, em 3 meses ele tinha essa dificuldade já para enfrentar. Além de que, mostra bastante no livro que ele precisa fazer uma prova.
Só que daí ele vem com toda aquela dificuldade da infância, de aprendizado, de concentração, de leitura, né? Então, assim, tudo isso mexe muito, mas ele tem um foco. Ele quer entrar no Navy SEALs. E essa ganância dele por conseguir entrar é mais forte que qualquer coisa. Então, ele perde lá os 48 quilos, passa na prova, mostra como todo o processo como foi passar na prova, recebeu a resposta da aprovação. E aí ele mostra, ele é muito específico, ele é muito detalhista, então ele vai contar exatamente como tudo foi. Como foi a semana infernal dentro do Navy SEALs? Então você entra no Navy SEALs, você ainda tem que passar uma semana infernal. Então o que acontece? Você entra no processo, passou umas provas, beleza. E continua o processo até você se formar. Então todo esse processo é cheio de provas, cheio de testes para ver se você não vai desistir. E na verdade todos os instrutores lá, o que eles querem? Que você desista. Então ele vai assim viver realmente uma semana infernal. E até o limite do limite que ele pode imaginar e ir além desse limite. Aí ele mostra as dificuldades dele com natação, com mergulho, com avião, que eles têm que saltar do avião, cair no mar, uma loucura. Se eu não me engano, ele fala que são noites nadando no breu da madrugada. É assim, algo inimaginável que o ser humano enfrentaria, mas ele tem assim um fogo na vida que faz ele sempre se passar o seu limite. É impressionante. Enfim, ele se forma, aparece a mãe, formatura, foto, coisa mais linda. E aí ele vai entrar num desafio de correr 162 quilômetros em 24 horas. Daí ele vem de novo, trazendo todos os detalhes de como foi esse preparo, toda essa corrida para ele ter essa prova, mais esse desafio concluído, né? Porque ele é um cara dos desafios, é impressionante. Aqui no nosso quarto ponto, então ele vai trazer um pensamento muito forte do que será que eu sou capaz? O tempo todo ele vai trazer esse questionamento, essa instigação em você. E durante a leitura, você acaba tendo essa mesma instigação aqui na tua vida, sabe? É isso que mais me apaixonou no livro dele. E no início do livro, ele comenta assim que nós vivemos apenas 40% da nossa capacidade de verdade, de aguentar as coisas. Então só 40%. E aí ele fica no livro inteiro mostrando todas as vezes que ele ultrapassou os limites dele. E aí ele chega aqui no final do livro já ultrapassando vários limites pessoais e começa a te questionar. O que será que eu sou capaz? O que será que eu sou capaz? Será que eu estou vivendo a minha totalidade? Será que eu estou alcançando tudo? Será que eu estou passando os meus limites realmente? Será que os meus 5 quilômetros diários são só isso? No meu caso, né, a bike. Será que os meus 30 minutos de bike é o meu limite? Será que eu sou capaz só disso? Ou eu consigo ir além? Ou eu consigo alcançar um a mais? Se eu estou com 40%? E aí, realmente, o tempo todo ele sempre vai dizer que o tempo todo é uma questão de você decidir o que você está pensando, escolher os seus pensamentos, ou centralizar eles para um lado certo. Por exemplo, os pensamentos negativos ele centralizou como combustível. Então, ou você escolhe, né, colocar todos esses pensamentos negativos para algo que vai te deixar depressivo, ou vai te dar um gás desesperador para alcançar os objetivos que você quer. E por último, ele sempre bate na tecla que a raiva é algo muito potente. Então, você pode centralizar a sua raiva em alcançar os seus objetivos, em superar os seus limites. E aí no final do livro ele fala sobre um desafio que ele faz ao vivo na TV de barra. E aí ele não consegue, é bem impressionante, é bem louco você ver uma pessoa que o tempo todo superou os seus limites em todas as situações, e aí ele encontra um desafio ao vivo que ele não consegue concluir. É bem incrível. E no meio do livro ele ainda passa por uma cirurgia cardíaca. Então ainda, apesar de tudo que ele faz, ele ainda faz uma cirurgia no coração. E aí a gente vai ver que no segundo livro ele vai fazer uma cirurgia no joelho e não para. E ele é uma pessoa assim imparável, né? Ele não consegue sossegar.
com os desafios dele. Se você quer uma indicação de um livro que faça você passar dos seus limites, David Goggins, com toda a certeza, é a indicação que eu tenho para você. Ele, o tempo todo, sempre vai frisar na ultrapassagem dos limites pessoais e frisando na quantidade assim, de história pessoal, né? Sempre embasado na história dele, sempre fala de um desafio, volta para uma história familiar, conta da onde ele veio, por que ele é assim, ou como ele olha para tudo isso e faz tudo isso virar combustível e não uma desculpa. Então ele sempre vai trazer também esse pensamento de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelo meu futuro, pelo meu hoje, pelo que eu estou fazendo e pelas oportunidades que aparecem na minha vida. Esse é o David Goggins. Super indico essa leitura. O David mudou muita coisa na forma de eu pensar, na forma de eu ver desafios. E se por acaso você já leu o livro, por favor, escreva aqui embaixo o que você achou. Se tem mais alguns pontos que eu não comentei aqui no vídeo. E se você ainda não leu, super indico essa leitura. Até semana que vem.